Meus irmãos, graças a Deus por esta rica oportunidade, onde o nosso bom Deus Ele tem nos concedido para nós estarmos mais um culto de instrução, diretamente da Igreja Assembleia de Deus UPI Espiritual. Amém? Eu convido a igreja, em nome de Jesus, a abra a sua Bíblia no livro de Ezequiel, no capítulo 2. Ezequiel, capítulo 2, alguns versos para o nosso deleite nesta noite. Ezequiel, capítulo 2, a começar do verso 1, diz assim a palavra do Senhor: E disse-me, filho do homem, põe-te em pé, e eu falarei contigo. Amém? Glória a Deus. Querido Deus amado, soberano, eu quero agradecer por esta palavra, pelo qual o Senhor tem nos proporcionado e nós estarmos, Senhor, neste lugar, onde Tu trabalha, onde Tu o modela, Senhor, cada vida desta noite, Senhor. Porque nós somos o barro, Senhor, nas Tuas mãos, e Tu és o oleiro, Senhor. Nesta noite trabalha em nossas vidas, por intermédio da Tua palavra. Vai nos lapidando para a glória e para o louvor do Teu nome. Amém. Por esse tarde, glória a Deus. Meus irmãos, esta é uma palavra fiel e verdadeira, onde o nosso bom Deus, no capítulo 2 do livro de Ezequiel, profeta Ezequiel, ele fala assim para mim, capítulo 2, verso 1: Filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus para todo sempre. Põe-te de pé e falarei contigo. Aleluia. Meus irmãos, graças a Deus por esta palavra, que ela é fiel, que ela é verdadeira, e a gente vê que Deus ele já vai adentrando o diálogo com Ezequiel. Ele convida Ezequiel a estar de pé diante de Deus. Aleluia. Porque, meus irmãos, quando Deus fala, a gente tem que estar em posição de reverência. Deus vai falar: põe de pé que eu falarei contigo. Eu fui militar, eu servi quartel, e quando passava uma autoridade, a honra que tem honra, então a gente tem que honrar aquela autoridade, desde um cabo, irmão, um cabo simples, como um capitão, um coronel. A gente tem que ficar de pé e dar arma, prestar continência àquela autoridade. Muitas vezes a gente se diz na guarda, ficar de pé, porque a autoridade, principalmente quando passava um oficial, né? E a gente faz aquele costume porque a gente aprendeu assim. E agora, quem está convidando para ficar de pé é o próprio Deus. Agora, Ezequiel, irmãos, a Bíblia, no capítulo 2, Deus tem fala da revelação em sonho, no capítulo 1 para ele, as revelações, as visões, aquela revelação que ele teve, mas no capítulo 2, Deus já chama ele para ele ficar de pé. Porque tem coisa, irmão, que a gente tem que ficar de pé para Deus falar. Porque se ficar sentado, você fica acomodado. Agora sabe-se também que Ezequiel estava distante de tudo e de tudo. Ezequiel estava lá na terra da Babilônia. Foi levado cativo pelos caldeus, os babilônicos. Foi levado cativo, a pulso, para estar lá. Aleluia, para viver naquele lar, naquele ambiente onde os caldeus ali viviam, E ali era obrigado a aprender da ciência, da língua dele, dos costumes dele. Mas é interessante que Ezequiel aqui, ele já vai na segunda
caldeus invadiram Jerusalém. Em 3 fases, em 3 etapas. A primeira, ele leva, irmãos, uma boa parte, e na segunda também. Já Ezequiel já vai na segunda fase, na segunda parte, aquela invasão, onde os caldeus ele invade. Louvado seja o nome do Senhor. E tudo isso tem a permissão de Deus. Observe que enquanto Ezequiel ele estava ali, Deus levantando ele como profeta, observe que Ezequiel ele estava sendo preparado para ser sacerdote. Ele estava preparado para ser sacerdote. No capítulo 1 de Ezequiel, do próprio Ezequiel, diz assim: que aconteceu que no 30º ano, do 4º mês, do dia 5º do mês, que estando eu no meio dos cativos, junto ao rio Quebar, que abri o céu, vi visões de Deus. Veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote na terra dos caldeus. Buzi era o pai de Ezequiel. Subentende que se o pai de Ezequiel ele era sacerdote, e quando Ezequiel completasse 30 anos, ele ia ser sacerdote, e a gente entende que ele era levita, é da tribo de Levi, porque nem todo levita é sacerdote, mas todo sacerdote ele é levita. Louvado seja o nome do Senhor. Então a gente vê que ele já vem da tribo de Levi para ser sacerdote. Só podia ser realmente o pai dele, Buzi, era sacerdote, e quando ele já estava ali treinado para ser sacerdote, Deus permite a invasão. Observe, irmão, Deus permite a invasão dos caldeus, leva 10.000 jovens nessa segunda invasão, e nessa segunda invasão está quem? Ezequiel. Porque na primeira leva, foi 3 levas, porque na primeira leva foram realmente Daniel e os seus amigos. E quando Ezequiel já foi na segunda leva, irmãos, louvado seja o nome do Senhor, Daniel ele estava ministrando ali no palácio de Nabucodonosor. Ele estava ali realmente servindo ali no palácio de Nabucodonosor. Enquanto Jeremias estava lá em Judá pregando para o pessoal que não foi levado ainda na segunda leva. Observe que os caldeus invadiram Jerusalém em 3 levas, irmão. Agora, tudo isso, amado, tudo que acontece na minha vida, tudo que acontece na sua vida, tudo tem a permissão de Deus. Agora, porém, antes de acontecer, Deus revela. Antes de acontecer, Deus revela. Quantas vezes Jeremias ficava na porta do templo de Jerusalém, o povo entrando e ele dizendo: melhorai os vossos caminhos, melhorai os vossos caminhos, melhorai os vossos caminhos. Então, Deus muitas vezes permite, irmãos. Ele alerta para a gente melhorar os nossos caminhos, porque senão coisas piores virão, irmãos. Ou seja, se a gente não melhorar o caminho, se a gente não andar no caminho estreito, ou não andar com Deus, a gente vai andar de todo jeito, pode ficar certo. Alguém vai querer entrar nesse caminho e vai querer realmente levar por atalhos. Os atalhos, irmãos, é um perigo. Atalho é mais curto, mas chega na venda, mas não chega no céu. Louvado seja o nome do Senhor. E é um perigo, porque muitos adoradores vão adular. Vai por aqui, não precisa disso não, pai. Para que essas coisas? Para que jejuar? Para que orar? Para que servir a Deus todo? Não, pai, você vai servir a Deus quando sentir vontade de ir para a igreja. A igreja vai estar enchendo o bolso do pastorão. É o que a gente vê muitas vezes. E vai se esfriando, vai perdendo o temor. Daqui a pouco não tem mais sede de ouvir a palavra, daqui a pouco não tem mais fome de comer esta palavra. Louvado seja o nome do Senhor, porque no capítulo 2, no decorrer diz assim, aleluia, capítulo 2,
Depois me disse: filho do homem, come o que achares, come este rolo e vai e fala à casa de Israel. E o versículo 2, versículo 3, capítulo 3: então abri a minha boca e me deu de comer o rolo, e o ventre encheu as tuas entranhas desde o rolo que eu te dou. Então eu comi, e era na minha boca doce como o mel. Então Deus, ele estava modelando Ezequiel. Ezequiel estava preparado para ser sacerdote, mas Deus tinha outra chamada específica na vida de Ezequiel. Talvez você tenha feito várias graduações, louvado seja o nome do Senhor, querendo ali se focar naquela graduação, mas Deus muda o quadro. Enquanto você quer uma coisa, Deus muda outro quadro. Enquanto Ezequiel pensava que estava a ser sacerdote, Deus muda o quadro, porque lá na Babilônia precisava de profeta. Deus usa ele próprio para ser profeta para o povo, porque o povo estava achando, irmão, que aquela invasão dos caldeus ia ser breve, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. E não foi, irmãos. Se estendeu por vários anos, porque o povo estava desobediente e Deus permite. Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. Ele foi nascido em Judá e estava preparado, como eu falei, para ser sacerdote do Senhor. Mas como Deus é Deus de surpresa, ele muda os quadros. Os caldeus atacaram em 597 a.C. Se tratando aqui da segunda leva, ou seja, os caldeus invadiram de novo aqui, porque na primeira leva ele invadido e levaram bastante judeus ali cativos ali para a Babilônia. E nessa segunda leva também já foi aqui Ezequiel. Levaram um total de 10.000 judeus cativos. Aleluia! 5 anos depois, irmãos, quando Ezequiel tinha 30 anos, observe, então ele foi levado para a Babilônia quando ele tinha 25 anos, porque 30 anos depois a idade normal para se tornar sacerdote, Deus chamou para ser profeta. Aí Deus muda o quadro, Deus muda o plano, porque Deus precisa de mim e de você para levantar como profeta. Porque o povo estava lá em Jerusalém fazendo coisas barbadas, que Deus estava ali e assim triste. Aleluia! Entristecendo o coração de Deus. Deus estava enojado. E o povo estava distante da terra, da sua terra natal, Jerusalém, ali o povo distante da sua terra, estava ali na Babilônia. E Deus precisava de profeta para ali animá-lo, aleluia. Primeiro, ajudasse os exilados a compreender por meio que haviam levado os cativos. Segundo, que eliminasse a falsa esperança de que o exílio seria breve. Então, Deus precisava mostrar: não vai ser breve não, eu vou apertar, mas você vai chegar. Não é da sua maneira, da minha maneira. Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. Irmãos, nesse processo passou 120 anos o povo ali, juntamente, já antes também com o pessoal realmente, quando a Babilônia também realmente, os assírios que invadiram também realmente ao reino do sul lá, e levaram o povo ali, juntando aproximadamente 120 anos, passaram ali exilados ali na Babilônia. Louvado seja o nome do Senhor para todo o sempre. E a gente observa, irmãos, que Deus, Ele está no controle de tudo, Ele permite circunstância. Durante os primeiros 6 anos,
estava pregando para os judeus que ficaram em Jerusalém. Enquanto Deus tinha levantado Ezequiel para ministrar para os judeus que estavam ali e foram levados cativo, Deus estava usando outro profeta, que o profeta Jeremias já havia profetizado ao rei Jeoaquim que os caldeus iriam invadir a Jerusalém, e ele não deu crédito à palavra do profeta. Irmãos, toda profecia ela é inspirada por Deus, ela é proveitosa. Quando o profeta, irmão, é de Deus, na Bíblia diz que o Espírito testifica que é de Deus. Aleluia! Mas o profeta falou para o rei mandou, sabe o quê? Rasgou o rolo e mandou Jeremias jogar no calabouço. A Bíblia chega a dizer, joga lá o profeta chorão. Mas vai estar no lugar que Jeremias estava, no calabouço lá, lugar frio, né? Estreito ali, úmido ali, vai estar no lugar dele, quem não chorar, distante de tudo e todo por estar falando a verdade, sabendo que os caldeus iam invadir, e o povo deu credibilidade. É tanto que os caldeus, o povo vai e leva Joaquim ali também cativo para Babilônia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus para todos sempre. O profeta foi levado cativo após a segunda invasão que Judá sofreu, em 597 a.C., como eu falei, e a última em 586, quando destruiu completamente a fogo as portas de Jerusalém. Ou seja, no ano de 586, os caldeus invadem de novo Jerusalém e agora destrói por completo. Destrói Jerusalém por completo. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Então é uma situação que Deus permitiu, porque o povo estava, a gente vai ver no capítulo 3, irmãos. No capítulo 3, mas eu vou querer adentrar no capítulo 2 para a gente entender. Deus vai falando porque coisas estavam acontecendo em Judá, e o homem acha que Deus não está vendo. Deus está vendo tudo, e Deus vai estar conta diante de Deus. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. No capítulo 2, fica de pé que eu falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito. Então entrou em mim o Espírito quando falava comigo e me pôs em pé, e ouvi o que me falava. Louvado seja o nome do Senhor. E ouvi o que me falava e disse: Filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, as nações rebeldes que se rebelaram contra mim. Eles e seus prevaricaram contra mim até este mesmo dia. Ou seja, irmãos, Deus estava falando que Deus tinha permitido levasse uma boa parte do povo dele, Israel, quando fala Israel, né? Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre, porque foi dividido em dois reinos: reino do norte, Israel, e reino do sul, o Judá. E quando fala aqui, irmão, que Deus tem permitido aqui, já foi realmente que lá na frente dos assírios, primeira invasão foi os assírios, invadiu Israel, colocou o povo de Israel lá do reino do norte em cativeiro, depois veio os babilônios, se apoderou, ficou, já estava lá já. Aí agora Deus invade Jerusalém na primeira leva, na segunda leva, e agora Deus levanta Ezequiel para estar ministrando, para ser profeta para aqueles judeus que foram levados e para aqueles povos israelitas que estavam ali de Israel, que estava até naquele tempo endurecendo o coração do Senhor, com o coração endurecido, já tinha sido cativo há muito tempo na terra dos assírios, agora
Não, ó, Deus não vai usar ele como sacerdote, mas vai levantar ele como profeta. Porque naquele momento ele estava precisando de boca de Deus, representante de Deus, para Deus falar com ele e ele falar com o povo. Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. E diz um pouco mais: e os filhos são de semblante duro e obstinado de coração. Observe, coração duro. Os filhos são de semblante duro e obstinado de coração. Eu te envio a eles e lhe dirás: assim diz o Senhor Jeová. Observe, os assírios aqui invadindo Israel, levou o povo ali aprisionado. Depois veio o Império Babilônio, destrói o Assíria ali, prevalece, louvado seja o nome do Senhor, e aquele povo fracativo agora estava sob o comando, sobre o controle dos caldeus, e agora os caldeus acham pouco, agora vai invadir Judá. Na primeira leva, na segunda leva, quando justamente leva Ezequiel. A Ezequiel está lá na Babilônia, próximo ao rio Quebar, ali Deus se revela, irmão. Deus revelando o seu mistério para Ezequiel. A missão é a chamada dele. Versículo 5. E eles querem que ouçam, que deixem de ouvir, porque eles são casa rebeldes. Hão de saber que esteve no meio deles um profeta. E tu, ó filho do homem, não temas, nem temas as suas palavras, ainda que seja sarça e espinho para contigo, e tu habite com escorpiões, não temas. As suas palavras nem te assujem com o rolo dele, porque são casa rebelde. Mas tu lhe dirás as minhas palavras, que ouçam, que deixem de ouvir, pois são rebeldes. Mas tu, ó filho do homem, ouve o que eu te digo. Não seja rebelde como a casa rebelde. Abre a boca e come o que eu te dou. A chamada de Ezequiel. Deus convidando ele para que ele possa estar ali se alimentando. Deus está convidando Ezequiel para Ezequiel abrir a boca e comer do maná, do rolo de Deus. A palavra que Deus estava colocando no seu coração, para que ele pudesse ser, irmão, sobre o Espírito de Deus ali, estava sobre Ezequiel. E como fala no capítulo 1, o Espírito de Deus estava sobre mim, aleluia, e ali ele foi cheio para ser um profeta direcionado por Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 9. Então vi eis que uma mão que estendia para mim, eis que nela estava um rolo de livro, e estendeu-o diante de mim. Ele estava escrito por dentro e por fora, e nele se achavam escritas lamentações e suspiro e ais. Depois me disse: filho do homem, come o que achaste, come este rolo, e vai e fala à casa de Israel. Louvado seja o nome do Senhor. A necessidade de nós estarmos se alimentando da palavra de Deus, porque precisamos comer deste rolo, irmão. Precisamos estar ser alicerçado e alimentado desta palavra, para que possamos levar esta palavra. Você não pode levar essa palavra se você não está comendo desta palavra. Deus tem compromisso com aqueles que estão na sua palavra, e Deus deixa claro. Depois me disse: filho do homem, come o que achares, come este rolo, e vai e fala à casa de Israel. A necessidade da gente se preparar, aleluia, comer esta palavra, que esta palavra possa estar dentro do meu coração, dentro do teu coração. Então abri a boca e me deu a comer o rolo, aleluia, e disse: filho do homem, dai de comer ao teu ventre e enche a tua estranha deste rolo.
que eu te dou. Então o comi, e era na minha boca doce como o mel. Bendito seja o nome do Senhor Jesus para todos sempre. Essa palavra é doce, irmão. Aleluia. Ela é doce que nem mel. Aleluia. Essa palavra que nos mantém de pé. Esta palavra que modela caráter. Aleluia. Do homem que não tem caráter. Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. Versículo 4 diz assim: e disse: filho do homem, vai e entra na casa de Israel e diz-lhe as minhas palavras, porque tu és enviado a um povo de estranha fala, nem de língua difícil, mas a casa de Israel. Nem muitos povos de entranhas fala e de língua difícil, cujas palavras não possa entender. Se lá estás, te enviará, certamente daria ouvido, mas a casa de Israel não quererá dar ouvido, porque não me querem dar ouvido a mim, porque toda a casa de Israel de rosto obstinado é duro de coração. Eis que fiz duro teu rosto contra o seu rosto, e foste a tua fronte contra a tua fronte. Fiz como diamante a tua fronte, mais forte que a perdeneira. Não demais, pois nem te assobreis com o seu rosto, porque casas rebeldes sãos. Diz mais, filho do homem, coloca ao coração todas as minhas palavras que te hei de dizer, ouve-a com teus ouvidos. Aleluia. Deus dando as instruções a Ezequiel: ouve atentamente com os teus ouvidos. Assim como Deus se revelava, irmãos, a Moisés, Deus fala a Moisés cara a cara. Aqui Deus estava se revelando para Ezequiel em visões. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus, Ele requer que nosso ouvido possa estar atento ao que Ele vai falar, porque quando estamos atentos à voz de Deus, aleluia, Deus Ele fala, irmãos, né? Aleluia, de uma maneira diferenciada, de uma maneira gloriosa. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 11: eia, pois, vai aos cativos, aos filhos do teu povo, e lhe falarás e lhe dirás: assim diz o Senhor Jeová, que ouçam, quer deixe de ouvir. E levantou-me o Espírito, e ouvi por detrás de mim uma voz de grande estrondo que dizia: bendito seja a glória do Senhor desde o seu lugar. E ouvi o barulho das asas dos animais que tocavam umas às outras, e o barulho de rodas defronte deles, e o sonido de um grande estrondo. Louvado seja o nome do Senhor. Então o Espírito me levantou e me levou, e eu fui muito triste no ardor de meu espírito, mas a mão do Senhor era forte sobre mim, e vi os cativos, o cativeiro, e até o Abibe, que moravam junto ao rio Quebar, e eu morava onde eles moravam, e fiquei ali 6 dias pasmado no meio deles. Aleluia. E sucedeu que a fim de 7 dias veio a palavra do Senhor a mim dizendo: filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel, e tu da minha boca ouvirás a palavra e os avisarás da minha parte. Quando eu te disser ao ímpio, certamente morrerás, não avisando tu, não falando para avisar o ímpio acerca do seu caminho, o ímpio, para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua maldade, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Louvado seja o nome do Senhor.
O Senhor falando com Ezequiel, alertando sobre advertência sobre o ímpio, o seu pecado, apesar, irmãos, da circunstância que o povo de Israel estava cometendo atrocidade, cometendo torpeza diante de Deus, cometendo abominações diante de Deus, Deus ainda levanta homens e mulheres compromissando com a sua palavra para aquele povo viesse a arrepender. Sabe por quê, irmão? É um Deus de justiça, é um Deus de amor. Aleluia! Eu me lembro quando Deus enviou Jonas para ir para Nínive e Jonas não quis ir. Aleluia! Mas de uma maneira ou de outra Jonas foi. Jonas teve encontro com o Senhor no vento e o peixe. Aleluia! É melhor você obedecer a voz de Deus. É melhor um navio do que um vento e um peixe. Aleluia! Jonas foi, irmãos, e ele foi vomitado ali, já em Nínive, mas dentro de realmente uma entranha de um peixe. Louvado seja o nome do Senhor. Não era melhor ter obedecido a voz de Deus? Não era melhor ter realmente sucedido e fazer a vontade de Deus? Quem é o homem para questionar o querer de Deus, irmãos? O homem não tem misericórdia. Aleluia! Eu me lembro quando Deus ele pede a Moisés para que o Senhor pudesse exterminar aquele povo, levantar outra nação, e Moisés ele suplica em prol daquele povo. Moisés, irmão, foi um grande profeta, foi um grande homem de Deus que Deus tinha levantado. Era um homem com coração puro, sincero diante de Deus, que amava o seu próximo. Aleluia! Quantas vezes Moisés intercedeu em prol daquele povo, quando Deus estava irado. Aleluia! Deus ainda ouve voz, irmão, de profeta que tem crédito com Deus. Irmão, quando você clama a Deus, Deus ele se levanta do trono para agir em prol de mim, em prol de ti, porque ele ama os que o amam. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Aleluia! E a mão do Senhor estava sobre mim. Versículo 19: mas se avisares ao ímpio, e ele nos converter na sua impiedade e no seu caminho ímpio, ele morrerá na sua maldade, mas tu livraste a tua mão. Ou seja, olha Ezequiel, o povo obstinado de coração duro, mas avisa, porque eu amo. Eles estão madurecendo seu coração, mas eu amo, eu estou dando oportunidade. Antes de eu terminar, antes de eu apertar, antes de eu fazer coisas piores, avisa. Deus é Deus de misericórdia. Eu não sei a sua situação. Talvez você já serviu o Senhor, talvez você já foi um servo de Deus, talvez você até foi um instrumento usado para ser realmente fazer a vontade do Senhor, entregando profecias de Deus, não da carne, de Deus, e Deus te usado de uma maneira tremenda. Hoje você se encontra afastado e muitas vezes até rebelde a voz do Senhor, mas o Senhor está dizendo: vai, fala ao ímpio, Ezequiel, do seu mau caminho, para que ele se arrependa, porque se ele não se arrepender, eu não requererei de ti o sangue dele. Observe, irmão, grande era o compromisso de Ezequiel. Aleluia! Ezequiel, ele como sacerdote, ele ia derramar sangue, porque o sacerdote ele ia oferecer o sacrifício ali, e resolver o pecado daquele povo. E agora Deus está chamando ele, mudou o quadro dele, deixar de ser sacerdote, para realmente ter misericórdia, que Deus não quer que derrame sangue, mas Deus realmente vai dar vida àqueles que estão a pleno abismo, né? Pleno abismo. Deus vai dar vida. Deus está alertando, vai avisar do seu mau caminho. Agora, se tu avisares, ele tem ouvido, eu não vou requerer de ti, aleluia, o sangue do ímpio. Louvado seja o nome do Senhor. A necessidade dele é você levar esta palavra. A Bíblia diz: dai de graça o que de graça recebeste. Louvado seja o nome do Senhor. Semelhantemente, quando o justo se desviar da sua justiça e fizer maldade e puser diante dele um tropeço, ele morrerá. Porque não avisado tu, mas virão em memória, mas o seu sangue da tua mão não requererei. Mas avisando tu o justo, para que o justo não pegue, ele não pegar
amizade e tu livraste a tua alma. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o Senhor ele convida você, aleluia, a atentar a sua palavra, para que você possa voltar do lugar de onde você saiu. E a mão do Senhor estava sobre mim, e ali ele me disse: levanta-te e sai ao vale, e ali falarei contigo. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus, ele sempre fala no vale. No vale, Deus muitas vezes se revela tanto a mim como a você, mas a necessidade de nós se colocar no lugar de profeta. Talvez você foi chamado para achar que ia seguir a Deus de um jeito. Deus que mudou o quadro. No caso de Ezequiel, estava preparado, faltava só 5 anos para ser sacerdote. Deus permitiu o adversário invadir Judá, levar Ezequiel como cativo, e lá depois de 5 anos depois, Deus: você não vai ser sacerdote, você vai ser profeta. Eu estou apresentando um profeta, não do sacerdote aqui, para mostrar o pecado do povo ali que estava ali, lá na terra dos caldeus. Que Deus abençoe a sua igreja, que Deus continue nos ajudando, em nome de Jesus. Sei que esta palavra é verdadeira, por isto espera a vida inteira. Não vos conformeis com esta era, por isto espera, em Deus espera.